E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui é o professor Rodrigo. Hoje nós vamos fazer aí uma revisão do capítulo 10, tá bom? Lembrando que isso aqui, na verdade, é uma revisão, olhando aí os principais conceitos, entendendo um pouco mais essas ilustrações sobre esse assunto, tá? O assunto de hoje são aí, no caso, as águas no Brasil, que é um assunto super importante, né? Uma vez que nós somos um país aí abençoado por uma natureza que é, na verdade, fantástica, né? O nosso território, como todo mundo já sabe, ele é um território banhado aí pelo Oceano Atlântico, né? Ele apresenta aí uma das maiores redes hidrográficas do mundo, inclusive um dos maiores rios, que é o Rio Amazonas, né? O segundo maior rio do planeta Terra. Nós temos aí uma das maiores, aliás, a maior reserva de água subterrânea do mundo, né? Que na verdade é o aquífero Guarani. E nós temos mais um outro aquífero aí que está ainda em pesquisa, né? Que nós chamamos ele de aquífero Alter do Chão, que fica lá na região amazônica, tá? Mas a primeira coisa que nós precisamos conversar é sobre as bacias hidrográficas, né? E na verdade, o que é uma bacia hidrográfica? Essa imagem que você está vendo. Uma bacia hidrográfica, na verdade, ela é formada por um rio principal, que geralmente ele fica na parte mais baixa, né, dessa bacia, e por isso que ele se torna principal, porque ele recebe a água dos seus afluentes, e ele se torna então uma área de grande captação, né? Quando eu falo captação, captação da água de toda essa região aí. E toda grande bacia hidrográfica, ela é separada uma da outra através do que nós chamamos de divisor de águas, tá? Então eu gostaria que você observasse a imagem. Você vai perceber que na ilustração nós temos aí a bacia hidrográfica do rio A e do outro lado nós temos a bacia hidrográfica do rio B. Então notem que para que nós tenhamos uma bacia hidrográfica é necessário que nós tenhamos a interação de vários elementos, entre eles a própria superfície de relevo, tá bom? Que vai formar aí uma espécie de uma bacia, né? Com a parte mais baixa dela, que é o fundo aí do vale, e as bordas laterais dessa bacia, que é formada aí por morros, serras, montanhas, né? Planaltos, etc e tal, diferentes formas de relevo. E essas bacias, elas são divididas uma das outras através destas porções mais elevadas que são chamadas de divisor de águas, tá? E aí os outros elementos são compostos aí pela participação da atmosfera, que vai formar aí as nuvens e que por sua vez formam as precipitações. Essa água corre até a superfície e por essa superfície, por essas diferentes alturas, vai se acumulando em partes mais baixas, dando origem então a esses cursos de rios, né, e o rio principal aí no caso que você está vendo na parte mais baixa do vale, tá bom? Isso aí que então seria um esquema representativo de uma bacia hidrográfica. Se você olhar aqui do lado, não vai ser diferente, tá? Percebam que a interação dessa água que vem da superfície e atinge que vem da atmosfera e que atinge até a nossa superfície, ganha então caminhos diferentes que vai dar origem então ao que nós chamamos de rios, que no seu conjunto formarão o que nós chamamos de bacias hidrográficas, tá bom? Conforme nós iniciamos a nossa conversa, eu disse assim para vocês que o nosso país ele é muito abençoado, né? O Brasil é um dos países que recebe aí, graças a Deus, uma boa distribuição de chuvas, né? Com exceção aí da região do semiárido, lá da região Nordeste, que é uma das regiões onde menos chove no Brasil, né? Que na verdade é a que menos recebe água. Mas em resumo nós vamos perceber que outras regiões elas acabam recebendo aí uma oferta grande de água, né? Principalmente a região nordeste, a região norte do Brasil, que é a região onde nós vamos ter os maiores rios do nosso país, inclusive, né? Então, o convite que eu faço para você é que você invista aí um pouquinho do seu tempo
com o seu material didático na leitura desses rios, né? Percebo que alguns rios são muito famosos, entre eles aí o Rio Amazonas, tá? O Rio Amazonas, ele se forma pelo encontro, na verdade, do Rio Negro com o Rio Solimões. O Rio Amazonas, durante toda a sua extensão aqui no Brasil, ultrapassa os 3.200 quilômetros, mas é um rio que nasce lá na região da Cordilheira, né, aqui no Peru, e durante a sua nascente até a sua foz, que é aqui na região, né, da ilha de Marajó, que fica no estado do Pará, que deságua aí no Oceano Atlântico, é um rio que percorre quase que 7.000 quilômetros de extensão, tá bom? Então observem, né, que nós vamos ter aqui uma descrição de cada uma das bacias. É importante que você faça essa leitura, mas o que você vai perceber que é comum entre todas elas e que todas essas bacias elas serão utilizadas para algumas atividades humanas. Entre elas, nós podemos destacar a questão do transporte, tá bom? Sendo que a bacia hidrográfica mais utilizada para meio de transporte em termos naturais, ou seja, que já está pronta, é a bacia amazônica, tá? Que é essa aqui do norte, que está representada pela cor verde, né? Que é esse verde aqui, mediano, que eu tenho outros 2 tons, tá bom? Que é a maior, inclusive, bacia do Brasil. O Rio Amazonas, ele é 100% navegável, tá? Um dos lugares mais fantásticos do Brasil. Essa seria, então, uma das primeiras atividades. Uma segunda atividade que esses rios podem representar para nós é a exploração de energia elétrica, tá? Uma vez que esses rios só podem ser utilizados se eles forem rios de planície. O que significa isso? Esses rios, durante toda a sua trajetória, né, durante o seu curso, eles precisam vencer alturas diferentes, tá? Ele não pode ser um rio plano, que é o rio de planície, como é o caso do Rio Amazonas. O Rio Amazonas ele não tem potencial para gerar energia elétrica, uma vez que esse rio, pessoal, ele tem uma correnteza muito baixa, tá? E essa falta de desnível não permite, por exemplo, a construção de uma barragem, né, que construa também aí, né, a possibilidade, construa não, né, que consiga fornecer energia elétrica através das turbinas e geradores, tá bom? Mas aqui, quando a gente olha para a bacia do Rio Paraná, por exemplo, a bacia do Rio Tocantins, que é essa roxinha, tá bom? Entre outras bacias, inclusive essa rosa, que é a bacia do Tocantins-Araguaia, todas essas bacias elas são utilizadas, além para transporte, para a geração de energia elétrica, uma vez que essa diferença de nível, né, dessa superfície, formada aí por rios de planalto, permite então que esses rios tenham aí força, né, correnteza, e ao mesmo tempo os desníveis permitem a construção dessas grandes barragens que irão se transformar em grandes usinas de energia elétrica, tá bom? Uma outra atividade que nós podemos destacar é a atividade relacionada ao lazer, ao abastecimento, né, de fornecimento de água, não só para irrigação, mas também para grandes cidades, além, é claro, da pesca, né, que é uma atividade super comum, principalmente na região norte do Brasil, onde os rios, né, que possuem uma qualidade de água, né, porque eles não são tão contaminados como os rios, por exemplo, da região sudeste, eles são extremamente utilizados aí no desenvolvimento da pesca, tá? Que vai ajudar aí, inclusive, a fornecer alimento para a população. Isso não quer dizer, pessoal, que a gente também não pesque em rios aqui da região sudeste, né? E imagina que o rio Tietê, inclusive, ele serve, né, para desenvolver essa atividade, né? Existem muitos ranchos que estão na beira do rio Tietê e que não desenvolvem apenas turismo, mas também a atividade pesqueira, né? Embora não seja tão recomendado a ingestão de carne de peixe desses rios provenientes de áreas contaminadas, né? Não só por dejetos urbanos, né? Dejetos de esgoto residencial, mas também industrial e também por agrotóxico que vem dessas áreas produtivas, tá bom? Então, essas são as principais atividades
que são exploradas pelos rios aqui no nosso país, tá bom? Faça a leitura então desses box que mostram essas atividades, né? Assim como eu falei, lá na região do Amazonas, eles usam muito esse tipo de embarcação. São barcos construídos em madeira, com motores, né, a combustão, que na verdade vai fazer aí a locomoção de comunidades ribeirinhas, né? Existem outros barcos mais modernos que vão transportar qualquer coisa que você imaginar, né? Desde cargas muito mais pesadas até barcos menores para transporte aí apenas da família, tá? Esse caso, nessa ilustração, do Tocantins Araguaia, mas acaba se repetindo aí por grande parte do nosso país, tá bom? Muito bem. O outro assunto super importante é a questão das águas subterrâneas, né, que nós chamamos aí de aquíferos. Veja que o Brasil é um país extremamente rico com relação a esse tipo de recurso, uma vez que, para que você entenda como que se formam essas águas subterrâneas, é importante que você entenda junto comigo esse esquema aqui, ó, tá bom? O que a gente precisa saber? Primeiro, a gente precisa ter uma interação entre rochas que são permeáveis e rochas que são impermeáveis, tá? Veja aqui, ó, rocha impermeável e depois rochas permeáveis. O que significa, então, rochas que são permeáveis? Como elas são porosas, entre um poro e o outro existe um espaço. E nesse espaço, a água consegue se acumular. A grosso modo, pessoal, fazendo um exemplo aí, né, bem prático, imagina uma esponja mesmo, essa que a gente usa para lavar louça, você imagina que ela é porosa. Então, se você pingar algumas gotas d'água entre os poros daquele material esponjoso, a água consegue ficar armazenada, ela consegue ficar retida. E a partir do momento que você consegue aumentar esse grau de porosidade, você também consegue aumentar a quantidade de água que pode ser armazenada. E aí você vai perceber que em algum momento essa rocha, ou uma outra rocha, melhor dizendo, ela precisa ter um pequeno grau de porosidade, né? Muitas vezes ela se torna impermeável mesmo. A água não consegue, de forma alguma, atravessar essa rocha. Então, quando você tem camadas de porosidade, tá bom? Como vocês estão vendo aqui nessas duas primeiras camadas, da superfície em direção à parte mais baixa, tá? Lê aqui comigo, ó, solo e rochas permeáveis, tá? Quando você tem esse tipo de rocha, toda a água que chega até a superfície, principalmente através da chuva, ela consegue se infiltrar por esse material, tá, permeável, ela vai, pelo efeito da gravidade, descendo, formando então o que nós chamamos de aquífero, nessa porção também de rochas permeáveis, mas ela não vai conseguir atravessar, ou seja, descer ainda mais, quando ela se depara com uma rocha impermeável, tá? Neste esquema, por sua vez, vocês vão perceber que nós tivemos dois processos aqui, tá? Uma rocha impermeável na parte mais baixa, intercalando uma área aqui com rochas porosas, onde essas rochas conseguiram acumular água, né? Depois intercalou de novo uma porção de rochas impermeáveis e na sequência de novo uma rocha permeável, tá? Isso aqui é explicado através de grandes processos geológicos de milhões e milhões de anos, onde essas rochas elas vão se formando através de bacias sedimentares, tá? Ou deposição de uma outra maneira de rochas que não são permeáveis. Então, essa fatia, né, de rocha permeável e não permeável vai permitir ou não que a rocha contenha água. Mas é graças à relação entre essas duas rochas, a porosa e não porosa, que nós vamos conseguir, então, acumular a água que chega pela superfície, tá? Então, você imagina que o aquífero Guarani, segundo os estudos, ele tem um processo de formação aí de mais de 500 mil anos, tá? Então, essa água que a gente enxerga aqui nesse mapa, ela está armazenada aí há alguns milhares de anos. E uma vez que ela está armazenada, ela tem um grau de purificação
porque a partir do momento que ela atravessa essas rochas, ela também é filtrada e a qualidade dela é magnífica, tá? Agora, não quer dizer que toda a água que você tira de um aquífero ou de um lençol freático, que é a primeira camada de água que nós encontramos na superfície, significa que ele esteja livre de contaminantes, né? Ou então até mesmo de bactérias. É sempre importante que você use essa água de poços artesianos que foram estudados, né, e verificados por empresas que conseguem medir a qualidade dessa água, né? Um outro problema também que muitas pessoas conseguem abrir, então, esses poços que conectam a superfície até a parte mais baixa, né, do aquífero, e esses poços ficam abertos, permitindo que impurezas da superfície e produtos contaminantes cheguem então até essas porções mais baixas, contaminando então essa água, tá? Existem outros processos, inclusive produzidos pelas atividades agrícolas, que contribuem muito para a degradação e a contaminação dessa água. Mas o ponto positivo é que nós temos água aqui para muito tempo, tá? Você imagina que nós vamos conseguir, durante décadas, alimentar aí basicamente, aproximadamente, uma necessidade para mais de 500 milhões de seres humanos, que está muito bem distribuída, não só no Brasil, mas em países vizinhos, como você pode notar, parte do Uruguai, Argentina e também o Paraguai. Mas aqui no Brasil, olha que coisa maravilhosa, né? Essa porção oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, estado de São Paulo, essa porção leste, né, do Mato Grosso do Sul e até as regiões ali de Goiás e Minas Gerais, na região sul desses dois estados, também conseguem uma fatia enorme de toda essa reserva de água, tá? Inclusive, a nossa cidade, a cidade de Bauru, uma parte da água, aproximadamente 70%, vem do aquífero Guarani. Então, se nós não tivéssemos essa joia debaixo, né, dos nossos pés, o desenvolvimento da nossa cidade não seria o mesmo, tá bom? Então, água subterrânea é algo extremamente importante. Um outro assunto que a apostila traz para nós são as águas litorâneas. Você imagina que o nosso país, fantástico como é, né? Nós temos um litoral aí, observem, de mais de 7.367 quilômetros de extensão. O Brasil é um dos maiores, né, em extensão, com o Oceano Atlântico, inclusive. E a partir do momento que você tem esse tipo de contato com o oceano, significa que nós podemos desenvolver algumas atividades que são muitíssimas importantes para nós, né? Entre elas, a gente pode destacar a questão da produção comercial de pescados, né? Embora, né, a produção brasileira não seja grande, aliás, é uma produção até que pequena, tá? E nós temos uma explicação para isso. Os países que mais conseguem produzir material, né, proveniente de pescado, no caso, os crustáceos, peixes, entre outras coisas, camarão, lagosta e por aí vai embora, são países que são banhados por uma água oceânica fria, tá? Esses animais, eles gostam de viver em águas mais frias. E o litoral brasileiro, que é banhado pela corrente aí do Brasil, possui uma água com uma temperatura mais alta, mais elevada, um pouco mais quente, tá? E, portanto, a quantidade de animais que nós vamos encontrar se torna menor e, portanto, a produção pesqueira também é menor, tá? Então, isso aí é uma dica com relação a esse tipo de assunto. E é por isso também que o Brasil não é um dos países que tem a população que consome em grande proporção esse tipo de proteína, né? Você imagina que o Japão, por exemplo, o Canadá, né, China, entre outros países, eles têm um consumo muito maior de carne de peixe do que nós, enquanto aqui no Brasil, tá bom? E as explicações estão relacionadas a isso. Nós podemos destacar essa grande faixa litorânea com destaque ao turismo, que é uma coisa fantástica, né? Todo brasileiro gosta de praia, e nós temos aí mais de 7.000 quilômetros que podem ser explorados.
Então nós temos litorais, como é o caso aqui do litoral do Rio Grande do Sul, que em termos de praia, ele é pouco explorado, tá? Não quer dizer que não tem nenhuma praia, que lá não é bacana, não, nada longe disso. Significa que essa água do Rio Grande do Sul ela é um pouquinho mais fria, né? Assim como também em parte de Santa Catarina. E, portanto, em termos de turismo, se torna menos atrativo. Mas, em contrapartida, nós temos a região nordeste do Brasil, que é banhada aí por essa corrente quente, que aí sim, né, vai ajudar a desenvolver essa atividade ligada ao turismo, né? Então, Nordeste e praia são duas coisas que combinam muito, não é verdade? E uma outra atividade que nós podemos destacar é a questão de que o nosso país ele pode realizar grandes aí atividades de importação e exportação de mercadorias, uma vez que nós temos um litoral gigantesco e que pode, né, receber aí portos importantes, né? Eu acho que você sabe o que significa um porto. Um porto ele recebe navios estrangeiros, né? Ou permite que os navios aqui brasileiros sejam abastecidos pelos nossos produtos e que possa levá-los então até outros continentes, outros países. Então, o oceano, na verdade, é uma grande estrada que conecta aí os continentes entre si, tá? E para que você possa conectá-los e levar essas cargas, é necessário que você construa uma grande infraestrutura portuária, tá? E aí os destaques dos portos, né? Você tem que o Porto de Itaqui, que fica no Maranhão, o Porto de Tubarão, que fica no Espírito Santo, né? O Porto de Santos, aqui no estado de São Paulo, né? E também o Porto do Rio de Janeiro, tá bom? Que são portos aqui extremamente importantes para desenvolvimento das nossas atividades econômicas, tá bom? Então, a dica é essa, faça aí os exercícios, tá bom? Tem inclusive o desafio, as respostas serão fornecidas mais tarde e a partir então dessa leitura você vai conseguir descobrir um pouquinho mais como que funciona esse país maravilhoso e toda essa distribuição, né, das águas superficiais. Beleza? Forte abraço então, até a próxima.